Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Samuel Marques e estamos iniciando mais um plantão Polícia Civil do Estado do Ceará, onde resolveremos questões sobre a banca IDECAM, banca que foi escolhida para ser a examinadora do concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. Trouxe questões envolvendo assuntos variados, tá? Vamos começar a resolver a partir de agora. Vem aqui comigo, por favor. Então, plantão Polícia Civil Direito Constitucional comigo, o professor Samuel Marques, e olha aí nossa primeira questão. José da Silva, senador da República, discursa na tribuna do Senado defendendo a legalização do aborto para mulheres grávidas que não tenham constituído matrimônio. O senador defende com ênfase a necessidade do Congresso Nacional estabelecer medidas para que não haja mais mães solteiras no país. Ao ouvir esse discurso pela TV Senado, o cidadão Manuel de Souza dirige uma representação ao Procurador-Geral da República para que processe José da Silva pelo crime de apologia ao crime. Artigo 287 do Código Penal. Fazer publicamente apologia de fato criminoso de autor de crime. Uma vez que estaria defendendo a prática de crime contra a vida, artigo 124, provocar aborto em si mesma ou constituir que outro lhe o provoque. Considerando o fato enunciado, assinale a afirmativa correta. Vamos lá analisar, tá, pessoal? Antes da gente analisar essa questão, os itens das afirmativas, vale a pena a gente lembrar um pouco sobre o papel do parlamentar. O papel do parlamentar a gente sabe muito bem que é exercer a função representativa do povo, no caso da Câmara dos Deputados, representativa dos estados e do Distrito Federal, no caso do senador, não é? Do Senado. A gente entende que existe esse papel. E o parlamentar, ele propõe projetos de lei, projetos de espécies legislativas variadas e também exerce a função fiscalizatória, né, por meio da função que lhe é pertinente ali no controle de contas, também por meio da função da chamada Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas vale lembrar que o parlamentar essencialmente exerce sua função falando, né? Tanto que o nome parlamentar já vem disso, de parlar, do verbo falar. Simplesmente, se você observar, essa é a atividade típica do parlamentar. E por tal razão, a nossa Constituição, a partir do artigo 53, traz o que nós chamamos por imunidades. E especificamente quanto a palavras, a opiniões e a votos, o caput do artigo 53 traz o que nós chamamos por imunidade material, o que define que os parlamentares federais, né, senadores e deputados federais, são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Então eu já posso até dar um spoiler da questão da qual vai ser o item que a gente vai marcar. O senador, ele defendeu uma ideia que pra gente é ridícula, é grotesca essa ideia. Essa ideia, ao que parece, pode ser indicada como um delito, né? O delito ali de incitação a crime. Beleza. Só que a questão é a seguinte que eu faço a você, o questionamento que eu faço a você é o seguinte: ele emitiu uma opinião, um voto, uma palavra no plenário ali do Senado Federal. Por esta razão, ele poderá ser violado civil ou penalmente? Você sabe que não. Então já vamos encontrar isso como resposta da nossa questão. Vamos procurar isso. Olha lá o item A. Se for processado, José da Silva responderá pelo crime perante o Supremo Tribunal de Justiça. Para começo de conversa, tá? Se ele fosse processado, ele seria responsabilizado por crime relacionado ao seu mandato no Supremo Tribunal Federal. Essa disposição você encontra no artigo 53, parágrafo 1º. Aquilo que nós conhecemos por foro por prerrogativa de função. Mas vale lembrar também, tá, pessoal, que o foro por prerrogativa de função foi, pelo Supremo Tribunal Federal, um pouco relativizado. Uma vez que o Supremo Tribunal Federal passou a entender que somente será processado o deputado federal e o senador no Supremo Tribunal Federal em razão de crimes cometidos, mas crimes cometidos durante o exercício do mandato e relacionado a este mandato, tá bom? Se eu não me engano, foi a ação penal 937. Essa ação penal mudou esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Anteriormente, qualquer crime que o parlamentar estivesse respondendo, praticado antes ou depois do mandato, seria, tá, durante ou depois do mandato, do primeiro mandato, enfim, esteja não relacionado ou relacionado ao mandato, seria ele julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Acontece que a partir desse entendimento, dessa ação penal, mudou-se a fundamentação do Supremo Tribunal Federal e passou a ser entendido que somente será processado e julgado por crimes cometidos durante o mandato ou relacionados a este
mandato, tá bom, pessoal? E relacionados a este mandato. Até porque, para o Supremo Tribunal Federal hoje, se o crime foi cometido durante o mandato e não guarda nenhuma relação com este mandato, ele não será do Supremo Tribunal Federal e será do juiz de primeiro grau, como qualquer pessoa seria responsabilizado, tá bom? Vale lembrar desse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Esse item A está falso, bem falso, primeiramente porque o deputado e senador é inviolável civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos, e aqui neste ponto falou em Supremo Tribunal de Justiça, nem existe esse órgão no Poder Judiciário. Olha o nosso item B. Os senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Aqui sim, pessoal, aqui a gente já encontrou nossa resposta. É a imunidade material prevista no artigo 53 da nossa Constituição. Vou marcar aqui já o nosso item B de bola como o nosso gabarito e colocar aqui ao lado, ó, artigo 53. O caput do artigo 53 que traz a chamada imunidade material. Por que a gente chama de imunidade material? É porque ela está relacionada à prática de atos parlamentares. E você deve entender que os atos parlamentares são proferidos, são exercidos por meio de proferimento de discursos. É por isso que eles são invioláveis civil e penalmente. Mas devemos lembrar que existem também as imunidades formais. Imunidades formais relacionadas não aos atos praticados, né, palavras, opiniões ou votos, mas sim relacionados a processo, julgamento e prisão. Aí essas disposições você encontra a partir do parágrafo 1º do artigo 53 ao parágrafo 8º, beleza? Bom, feitas essas considerações, item B de bola é o gabarito dessa questão. Olha lá o item C. O Procurador-Geral da República deve, primeiramente, solicitar a autorização do Senado Federal para processar o senador José da Silva. Pessoal, não existe essa questão de autorização, tá? Não existe essa questão de autorização. Hoje, se o parlamentar ele for ser responsabilizado, o que nesta situação aqui, no caso específico, não seria, porque ele é inviolável civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos, mas se ele for responsabilizado hoje em dia, a ação deve ser proposta no Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, então, dá ciência à casa respectiva e a casa respectiva, dentro do prazo ali improrrogável 45 dias, ela tem o poder de sustar o andamento da ação pela maioria absoluta. Então você percebe, olha, susta-se após, tá? Não é uma autorização. No caso, pode haver uma suspensão futura pela casa legislativa representativa daquele candidato, tá bom? É essa a condição. Falsa aí o item C. Item D. O Procurador-Geral da República não tem atribuição para oferecer denúncia em face do senador da República, cabendo essa atribuição ao Supremo Tribunal Federal. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal nós sabemos que normalmente, constitucionalmente, não foi instituído a ele a capacidade de fazer denúncia, né? Não existe essa possibilidade constitucional. Até que se existe uma questão na prática, que o pessoal costuma falar muito aí, do inquérito feito pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em que ele mesmo oferece a denúncia, enfim, aquilo ali parece-me ser uma aberração jurídica, mas, lembrando, está fora da nossa Constituição, está lá no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Falsa aí o item D. E o item E, a Constituição veda expressamente que um parlamentar responda criminalmente por qualquer ação no curso do mandato. Encerrando seu mandato, José da Silva será processado em razão da prática do crime de apologia. Falso, tá, pessoal? Falso. O parlamentar ele pode ser responsabilizado sim durante o curso do mandato. O que ele não pode é ser responsabilizado civil ou penalmente por suas opiniões, palavras e votos, pois ele é dotado de imunidade material. E aqui vale lembrar, tá? A imunidade material, ela é civil, ela é penal. A imunidade material não é administrativa, tá, pessoal? A imunidade material ainda garante a possibilidade de responsabilizar administrativamente o parlamentar por suas opiniões, palavras e votos. Basta você olhar o artigo 55, inciso 2, em que diz que o deputado federal e o senador pode perder seu mandato em razão da chamada quebra de decoro parlamentar. Lá fala, perderá o mandato o deputado ou senador que, inciso 2, tiver o procedimento declarado como incompatível com o decoro parlamentar. Então ali está uma condição interessante, tá bom? Ele pode ser punido administrativamente, só não pode civil ou penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Item B de bola, gabarito da nossa primeira questão. Beleza, passa para a nossa segunda questão. Olha lá.
São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e o Judiciário. São órgãos do Poder Judiciário que integram o Poder Judiciário, exceto. Você sabe muito bem que sempre quando cai um exceto ao final da questão do enunciado é porque ele está aqui pedindo o errado, né? Então vamos buscar aqui o item que não corresponda a um órgão do Poder Judiciário. Mas para isso, pessoal, vale lembrar, a lista de órgãos do Poder Judiciário, a lista de órgãos do Poder Judiciário é compreendida como uma lista taxativa. É uma lista taxativa. Lista taxativa. E o que é que significa ser uma lista taxativa? Significa dizer que é uma lista fechada. Então, a compreensão básica que você deve ter é a seguinte: se este órgão está previsto na lista taxativa do artigo 92 da nossa Constituição, ele é do Poder Judiciário. Se ele não está ali previsto, ele não é do Poder Judiciário. É essa a compreensão básica que você deve ter, tá? Essa lista de órgãos está prevista no artigo 92 da nossa Constituição e lá fala dos seguintes órgãos: Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Tribunais Superiores, Tribunal Superior do Trabalho, vai falar sobre juízes e tribunais federais, juízes e tribunais do trabalho, juízes e tribunais militares, juízes e tribunais dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Enfim, ali está uma lista taxativa de órgãos do Poder Judiciário e você só pode compreender aqueles como tal. Não há que se falar de nenhum outro além daqueles ali que estão previstos no artigo 92, tá bom? Pois a lista é taxativa. E para a gente aproveitar o ensejo, eu pergunto para você que está me assistindo, como é que eu faço para criar um novo órgão do Poder Judiciário? Se a lista de órgãos do Poder Judiciário é taxativa, nós devemos adotar uma espécie legislativa chamada de emenda constitucional, pois deve-se alterar o texto da Constituição. É essa a ideia que nós devemos ter sobre toda a lista taxativa. Ela pode ser modificada? Pode, só que ela não é modificada por meios ordinários, por leis, por exemplo. Ela só é modificada por meio que é extraordinário, que é uma emenda constitucional. É essa a concepção que nós devemos ter, tá bom? Então, olha lá. Item A, Ministério Público Federal é órgão do Poder Judiciário? É não, pessoal. Aqui está o nosso gabarito. E uma questão dessa é muito moleza, né? Por quê? Porque a gente sabe que o Ministério Público é uma função essencial à justiça. É uma função essencial à justiça e esta não deve ser confundida com o Poder Judiciário. Para quem não sabe, as funções essenciais à justiça são assim consideradas, pois elas exercem a função institucional de provocar a atuação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele é inerte, já ouviu falar sobre isso, né? Ele é inerte, ele está parado na dele. Ele só pode se manifestar sobre algo a partir de uma provocação. E quem é que provoca o Poder Judiciário? São as funções essenciais à justiça. E é daí que devemos lembrar quais são as funções essenciais da justiça. Inclusive, a gente até costuma lembrar sobre as funções essenciais da justiça pela sigla do DAMA. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a sigla do DAMA. O que é que significa esse tal de DAMA? Nós temos, pessoal, ó, D de Defensoria Pública, A de Advocacia Pública, M de Ministério Público e A de Advocacia Particular. Essas são as funções essenciais da justiça. Essas são as funções responsáveis institucionalmente por provocar a atuação do Poder Judiciário, para que este saia da sua inércia e possa atuar, possa se manifestar sobre determinada lesão ou ameaça a direito, tá bom? Então, o item A já é o nosso gabarito, ele é o exceto aí que nós buscamos. Tribunais e juízes militares são órgãos do Poder Judiciário, tribunais e juízes eleitorais também, Superior Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça. E aproveitando também o ensejo aqui, até porque a ideia nesses nossos vídeos é distrairmos o máximo de conhecimento de cada questão, tá? É por isso que até aproveitando logo, lembrando aqui, se você ainda não deixou seu like no nosso vídeo, clica aí no gostei, por favor. Se você gostou deste canal, clica em inscrever-se. Se você quer receber notificações sempre que tiver um novo vídeo postado, clica aí no sininho ao lado para ativar as notificações. E caso você tenha alguma sugestão de melhoria, caso você tenha algum elogio, caso tenha alguma crítica, deixa nos comentários aí, por favor, para que a gente possa evoluir juntamente com sua necessidade, tranquilo? É um prazer
está disponibilizando todas essas aulas gratuitas e o intuito aqui é simplesmente de democratizar o acesso ao ensino. Então, este YouTube sempre será gratuito e você sempre terá acesso a essas aulas gratuitamente aqui no nosso canal, beleza? Então faz esses atos aí para a gente ter o maior engajamento. Voltando para cá, como eu disse, eu queria falar um pouco sobre o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, pessoal, é órgão do Poder Judiciário, mas é interessante dizer que o Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário que não tem o que nós chamamos por jurisdição. Ele não exerce o que nós chamamos por jurisdição. E o que é a jurisdição? Jurisdição é o poder de dizer o direito no caso concreto. Jurisdição é a capacidade de julgar. O Conselho Nacional de Justiça é o único órgão do Poder Judiciário que não tem capacidade de julgamento. O Conselho Nacional de Justiça é o único órgão do Poder Judiciário que não julga. Por quê? Porque sua atuação se resume à atuação administrativa e orçamentária do Poder Judiciário. Beleza? Mas continua sendo como órgão do Poder Judiciário. Como é que eu sei disso? Porque ele está presente na lista do artigo 92 da nossa Constituição. Beleza? Feitas essas considerações, item A, gabarito na nossa segunda questão. Olha a nossa terceira questão. A Constituição da República Federativa do Brasil pode ser emendada mediante proposta de... Bom, antes da gente analisar esses itens, vem aqui comigo, por favor, para a gente lembrar sobre o que se chama a famosa emenda constitucional. Emenda constitucional, pessoal, prevista no artigo 60 da nossa Constituição, faz parte de uma noção que nós devemos entender por poder constituinte derivado reformador. A emenda constitucional é simplesmente o exercício do poder constituinte, colocar aqui para vocês, constituinte, derivado, reformador. Você sabe que no seu edital de Polícia Civil existe lá uma matéria chamada Poder Constituinte. E para quem não sabe, o Poder Constituinte se refere ao poder de criar uma nova Constituição, uma nova ordem jurídica, ou então o poder de modificar a Constituição, de revisar a Constituição, ou que decorre dessa Constituição. Nós temos o poder constituinte originário, que é inicial, é autônomo, é incondicionado, é ilimitado e é soberano. Este originário que cria a nova Constituição, tá bom? E temos também do outro lado, pessoal, o poder constituinte derivado. Esse derivado se divide em derivado reformador, que está no poder de reformar a Constituição por meio de emenda constitucional. Existe o poder constituinte derivado revisor, que é uma disposição que já aconteceu, de acordo com o artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a nossa Constituição foi submetida a uma revisão constitucional, e temos o poder constituinte derivado decorrente, que é aquele que implica, pessoal, na obrigatoriedade de os estados federativos criarem suas próprias constituições, respeitando as normas da Constituição Federal. É por isso que a gente chama de decorrente, tá bom? Decorre da Constituição. É a Constituição Federal que autoriza que os estados pratiquem essa possibilidade de legislar, de criar a sua própria norma organizatória, tá? Bom, mas o poder constituinte derivado reformador, devemos lembrar sempre que ele é limitado. E por ser limitado, ele vai encontrar algumas limitações. A gente entende que existem limitações materiais, que são as cláusulas pétreas, limitações circunstanciais, que são aquelas circunstâncias em que a Constituição não pode ser emendada, durante estado de defesa, durante estado de sítio ou durante intervenção federal. E também existe, pessoal, as limitações formais relacionadas ao procedimento. A nossa Constituição, ela não pode ser emendada de qualquer maneira. Existe um procedimento específico, existe um quórum de aprovação. Qual é o quórum de aprovação? Ser aprovado em 3/5 dos votos, em 2 turnos. Existe também a ideia de promulgação. Emenda constitucional não é submetida à promulgação pelo presidente da República. O presidente não pode sancionar ou vetar. Ele não faz isso, pois quem promulga a emenda constitucional são as mesas da Câmara e do Senado com o respectivo número de ordem. Além disso, pessoal, vem a ideia de iniciativa. Quem é que tem iniciativa para propor emenda constitucional? Vou colocar aqui para vocês, ó.
A iniciativa está prevista nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 60 da nossa Constituição. Pode iniciar 1/3 da Câmara dos Deputados, ou 1/3 do Senado Federal. É isso que diz a Constituição Federal. Também pode iniciar projeto, também pode propor proposta de emenda constitucional o presidente da República, sozinho o presidente da República vai lá e propõe. E também pode propor, pessoal, conforme diz o artigo 60, inciso 3, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. Aí ela diz que manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, tá bom? Então, mais da metade das assembleias legislativas. Colocar assim, abreviado mesmo. Então, esses são os legitimados para propor emenda constitucional. 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Presidente da República, mais da metade das assembleias legislativas. E como eu disse para vocês, cada assembleia legislativa manifestando-se pela maioria relativa. Ah, professor, e o que é essa tal de maioria relativa? Eu conheço a maioria simples, eu conheço a maioria absoluta, eu conheço a maioria qualificada. Mas o que é a maioria relativa? Maioria relativa, pessoal, é a mesma maioria simples, tá bom? Só para você entender logo aí, deixar anotado no seu material. É a mesma maioria simples. Portanto, eu quero buscar o item aqui com vocês. Olha lá o item A. 1/3 das assembleias legislativas. Já deixou errado. É 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Manifestando-se cada um delas por maioria relativa de seus membros. Está errado o item A. Olha o item B. Metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada um delas pela maioria relativa de seus membros. É o seguinte, tá? Esse aqui é o gabarito da questão. Só que essa questão aqui, esse gabarito, ele está um pouco incorreto, pois devemos lembrar que é mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, e não metade, tá bom? Isso é importante destacar. A banca marcou esse item B como gabarito. Bom, está formalmente, constitucionalmente está errado ainda, eu considero que esteja, tá? Embora a banca tenha entendido que esse foi o gabarito. Pois devemos lembrar que aqui, ó, é mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, e não somente metade. Beleza? Então, está correto porque foi o gabarito, porém, eu quero dizer para vocês que não está tão correto assim. Vale fazer essa manifestação sobre essa questão, até porque ela foi cobrada numa prova, cobrada numa prova de advogado da Prefeitura do Rio Grande do Norte, de Natal do Rio Grande do Norte, ou seja, um concurso de procurador que exige esse nível jurídico, e eles faltaram um pouco com a formalidade constitucional. A Constituição fala mais da metade, isso deve implicar mais do que efetivamente a metade, e não somente metade. No meu entender, essa questão deveria ser anulada, ela não foi, mas eu estou marcando aqui o gabarito oficial e estou dizendo o porquê que ela deveria ser anulada. A ideia é de extrairmos o máximo de conhecimento e também que você tenha um conhecimento, além do constitucional, o da banca, pois você está vendo como é que ela fez nessa questão. Então, nada impede de ela fazer novamente isso. Então, o que é que você vai fazer? Na hora da sua prova, você vai analisar item por item, vai fazer como eu faço aqui. Você não vai simplesmente marcar um item, pensar que ele é correto e já passar para a próxima. Procure saber de todos os itens, porque pode ser que todos estejam incorretos, como esse. Aí você faz o que para evitar dores de cabeça futura? Você vai marcar o menos incorreto, que seria esse daí, o item B. Olha o item C. 1/3 das assembleias legislativas, fora. Item D. Metade das assembleias legislativas das unidades da federação. Beleza, né? Mais da metade é para C. Manifestando-se cada uma delas pela maioria absoluta de seus membros. Falso. Item B de bola. Esse é o item menos incorreto que nós encontramos nessa terceira questão. É uma questão interessante, pois aqui a gente tirou essa informação sobre as iniciativas e tirou também essa informação sobre a banca IDECAN. Passa comigo agora, por favor, para a nossa quarta questão. Quarta questão. Assinale abaixo o único cargo que é privativo de brasileiro nato. Pessoal, falou em cargos privativos de brasileiro nato, nós devemos observar o artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal.
Quais são os cargos considerados como privativos de brasileiro nato? Nós temos o de presidente da República, o de vice-presidente da República, o de presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática e oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Esses são os cargos privativos de brasileiro nato, tá? As pessoas até costumam decorar pela sigla do mp3.com. Essa sigla pode lhe ajudar, pessoal, mas toma cuidado, tá? Porque está faltando um nessa sigla. M de ministro do Supremo Tribunal Federal, P3 de presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente da República, C de carreira diplomáticas, O de oficial das Forças Armadas e M de ministro de Estado da Defesa. Ajuda você a lembrar, mas aqui, como eu disse para vocês, deve-se tomar cuidado, pois nessa sigla mp3.com está fora dessa equação o vice-presidente. E o vice-presidente da República tem que ser também privativo de brasileiro nato, tá bom? Então vale lembrar sobre esse ponto. Então olha aqui comigo. Juiz de paz é cargo privativo de brasileiro nato? É não. Vereador é cargo privativo de brasileiro nato? Não. Governador também não. Presidente do Senado Federal é cargo privativo de brasileiro nato? Sim, aí está o nosso gabarito, de acordo com o artigo 12, parágrafo 3º. E o item é ministro da Fazenda. Pessoal, o único ministro de Estado, tá, que é privativo de brasileiro nato é o ministro de Estado da Defesa. Esse é o único ministro de Estado que tem um cargo privativo de brasileiro nato. Existe o ministro da Fazenda, da Economia, né? Existe o ministro da Educação, o ministro da Segurança Pública. Estes aí, pessoal, eles não são privativos de brasileiro nato. Somente o ministro de Estado da Defesa, beleza? Bom, feitas essas considerações, item D de dado é o gabarito da quarta questão. Passa para a nossa quinta questão. A denominação Supremo Tribunal Federal foi adotada na Constituição Provisória, publicada com o Decreto número 510, de 22 de junho de 1890, e repetiu-se no Decreto 848, de 11 de outubro do mesmo ano, que organizou a Justiça Federal. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, analisa as afirmativas a seguir. Pelo que eu entendi, isso aqui é só para firular, isso aqui é só para enfeitar, isso não serve de nada para a gente, tá? Mas vamos lá. Primeira afirmativa. É o órgão máximo do Poder Judiciário, guardião dos princípios básicos da Constituição. Está correto, né? Inclusive, você sabe que no seu conteúdo programático tem lá controle de constitucionalidade. Quem é que exerce o que nós chamamos por controle concentrado de constitucionalidade? É o Supremo Tribunal Federal. Ele exerce esse papel pelo fato de ele ser uma corte de natureza constitucional. É ele guardião dos princípios básicos da Constituição. Então está corretíssima a primeira afirmativa, né? Olha lá a nossa segunda afirmativa. É o único foro de julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade de leis e atos normativos do Executivo Federal. Eu acabei de dizer para vocês, olha, quem exerce o controle concentrado de constitucionalidade é o Supremo Tribunal Federal. E vale lembrar, pessoal, que quando se fala em controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal é sempre o guardião da Constituição e ele vai exercer esse controle concentrado, tá? Quais são as ações de controle concentrado? Nós temos a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, temos a ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidades, e temos a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Todas elas devem ser propostas em qual foro? No Supremo Tribunal Federal, pelo fato de ele ser o guardião dos princípios básicos da Constituição, tá bom? Essa é uma condição interessante, mas devemos nos lembrar de que o controle de constitucionalidade não se limita ao concentrado. Também existe o que nós chamamos por controle difuso de constitucionalidade, aquele que é exercido por qualquer órgão ou juiz do Poder Judiciário, tá bom? Assim, a gente vai compreender qualquer tribunal ou juiz do Poder Judiciário exerce o controle difuso. Lembrando, né, aproveitando aqui o ensejo, que quando eu falo de julgamento de controle de constitucionalidade em sede de controle difuso por órgãos do Poder Judiciário colegiados,
que são aqueles órgãos, tribunais, né, que tem mais de um membro, tá? O julgamento que não é monocrático, deve-se respeitar a cláusula de reserva de plenário na forma do artigo 97, indicando que os julgamentos, as decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade devem ser feitas sempre ou pelo pleno ou pelo órgão especial. Beleza? Essa informação é interessante, vale a gente lembrar. Bom, segunda afirmativa está correta. Terceira afirmativa, cabe a ele a harmonização das decisões tomadas pelos tribunais federais, mas é submisso ao Senado. Pessoal, é o seguinte, tá? Ele harmoniza as decisões de caráter constitucional. Ele harmoniza as decisões que envolvem preceitos constitucionais, tá bom? Preceitos fundamentais constitucionais. Esse papel é do Supremo. Agora, quando eu falo tribunais federais, se você observar quem é o guardião da legislação federal, que muitas vezes é objeto de decisões judiciais, é o STJ. Então, o STJ também teria um papel ali de harmonizar tribunais federais quando se refere às legislações federais, beleza? Mas outro ponto interessante, tá? O Supremo Tribunal Federal é submisso ao Senado, é? Você conhece muito bem aquela perspectiva básica de separação dos poderes, eles são independentes e harmônicos, são independentes, não há submissão. Logicamente, está totalmente errada essa terceira afirmativa. E a quarta afirmativa julga as controvérsias ligadas às relações de trabalho composta por juízes eleitos de 4 em 4 anos. Relação de trabalho, isso aqui é da Justiça do Trabalho. Juiz eleito nem existe aqui para o Supremo Tribunal Federal, pois os juízes são vitalícios, não é isso? Nomeados livremente pelo presidente da República. Desde que aprovados pelo Senado Federal pela maioria absoluta, né? Vale lembrar sobre isso. Então temos a primeira e a segunda afirmativa como correta. O que é que a gente vai marcar aqui? Item B de bola como nosso gabarito. Passa para o nosso próximo slide. Aqui está o meu Instagram, @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida sobre essas questões, sobre a matéria de direito constitucional, manda mensagem lá no direct que eu tenho o maior prazer de tirar sua dúvida. No mais, eu gostaria mais uma vez de pedi-los para que quem não curtiu ainda o nosso vídeo, deixe aí seu like, ajuda a dar maior engajamento ao canal. Se você ainda não é inscrito, clique em inscrever-se, ativa as notificações, deixe um comentário aí dizendo: professor, gostei da aula, professor, faz tal questão, professor, resolve tal matéria, tal assunto da matéria do direito constitucional, enfim, deixa seu feedback aí nos comentários, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra em um próximo vídeo aqui no nosso canal. Um forte abraço e até mais.